Áudio 3. O Espírito Santo me mostrou um desejo do Pai de ver destaque do bem se destacando continuamente, porque muitos passaram vários meses, em vários anos, sem ser destaque algum na sua relação com Deus. E Deus quer destacá-lo, vê-lo ser um destaque. Porque existe o destaque do mal. Tem muita gente se destacando para o mal, se destacando para o diabo, sendo um diabo, peludo, chifrudo, filho do diabo, agradando o diabo, sendo um destaque em perseguir crente, sendo um destaque em perseguir ovelha, bode, peludo, chifrudo, do diabo, filho do diabo, sendo um próprio diabo. Pedro se destacou, Esther se destacou, Davi se destacou, destaque do bem, um homem segundo o coração de Deus. Jeremias se destacou, mas teve destaque do mal. Saul foi um destaque do mal. Roboão, neto de Davi, filho de Salomão, foi um destaque do mal. Assim como Deus tem seus destaques do céu, o diabo tem seus destaques do inferno. O Espírito Santo me falou nesse terceiro áudio, vai comprovar na Sagrada Escritura. Vai falar dos destaques do bem, destaque do mal. Vai falar de Saul, destaque do mal, mas vai falar de Davi, no destaque do bem. E não vai nem precisar usar o Velho Testamento, vai falar de Davi, logo assim que falou de Saul, lá no Novo Testamento. Casamento é para quem se destacar. Esté se destacou e se casou com o rei Assuero. Vasti foi destaque do mal, Esté foi destaque do bem. Deus está falando. E vai comprovar na Bíblia. Deus está falando. Se destaque. Procure se destacar como pessoa do bem, que ama a Deus, ama o próximo, dá de comer quem tem fome, de beber quem tem sede, de vestir quem está nu. Se destaca nisso. O mais importante é o amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Como você pode dizer que ama a Deus que não vê, se não ama o próximo que vê? Ame o teu próximo. Ore por ele. Alimente ele, fisicamente ou espiritualmente. Ame seu próximo, como a si mesmo. Se destaca. Todos que estão no céu se destacaram. Todos. Todos que estão no inferno também se destacaram. Uma pessoa sem amor, sem compaixão, sem misericórdia pelo povo de Deus, pelas ovelhinhas do Senhor, pelos cordeirinhos do Senhor. Se destacou em ser igual ao diabo, filho do diabo. Se destacou por ser mentiroso, fraudulento, preguiçoso, sem conhecimento da Bíblia, sem conhecimento de Deus, sem o Espírito Santo de Deus. Se destacou por amar o mundo e as coisas que no mundo há. Se destacou por amar mais um homem ou uma mulher do que a Deus e ao próximo. Se destacou por amar o Deus Fortuna, o Deus Mammon. Se destacou por amar a prosperidade. Um destaque do mal. Se destacou pelo seu pecado de masturbação, de pornografia,
de adultério, de orgia, de homossexualismo. Se destacou por ir muito na Casa da Luz Vermelha, motel, bordel, casa de prostituição. Se destacou por sair com jobs. Se destacou por pedofilia, zoofilia. Se destacou por ser negligente, se destacou por ser morno. Se destacou por ser relaxado, abusado. Se destacou por estar com mão vazia, se destacou por enterrar o talento. Se destacou por não se importar com a salvação do seu entorno, dos seus entes queridos, dos teus amigos, dos teus pais, dos teus filhos, dos teus irmãos. Se destacou por ser pior do que o descrente. Se destacou por não priorizar Deus na sua vida, a vontade de Deus na sua vida. Se destacou como destaque do mal. Tá lá o quadro no inferno, aqui, ó, que destaque do mês. Tem fama de que vive, mas é morto, que destaque. Tem fama que é quente, mas é morno. Se destacou por profetizar, fazer maravilhas, expulsar demônio e tá à esquerda do Senhor no tribunal do juízo final, que destaque. Aí, esses são os maiores destaques. Sua canção, seu louvor não passou do teto. Sua oração não passou do teto. Sua canção, seu louvor, sua oração foram amaldiçoada, abomináveis. Abominada, que destaque. Você se destacou, diz o diabo para alguém no inferno, por ser pior do que o descrente. Você se destacou por ser porco, lobo, cão, bode, joio. Você foi um destaque. Você se destacou por apagar seu nome do livro da vida. Tu foi chamado, mas não foi escolhido. Que destaque tu é aqui no inferno. É o que o diabo vai falar para muita crente, para muita gente. Em vez de você se assemelhar a Deus, se assemelhou ao diabo. Em vez de você se espelhar em Esté, que se casou com o rei, você se espelhou em Saul, que era rei e morreu sem reinado. Morreu rejeitado por Deus. Apocalipse 1, somos reis. Fomos chamados como reis. Ué, mas se eu me destacar se assemelhando a Saul, eu vou perder a coroa. Quem está de pé, cuide para não perder a coroa. Perdeu a coroa, é rejeitado por Deus. Morre rejeitado por Deus. Que destaque, hein? Depois de ter sido chamado para ser rei. Apocalipse 1, somos reis. Somos sacerdotes, porta-voz dos homens para com Deus. Aí eu não intercedo pelos homens. Não exerço o ofício de sacerdote. Vou perder esse sacerdócio, vou rasgar as vestes, passando esse sacerdócio para outro. Foi o que Anás e Caifás fizeram ao rasgar suas vestes sacerdotais, passaram o seu sacerdócio para Jesus. Está na Bíblia. Se você rasgar sua veste sacerdotal, você passa para outro. Passaram para Jesus, sacerdote da ordem de Melquisedeque, uma ordem melhor do que a ordem de Levi. Tem muita gente rasgando suas vestes sacerdotal, não intercedendo pelo povo. Não, o sacerdote tinha que interceder pelo povo, dar comida ao povo, dar alimento ao povo. Se você não intercede e não alimenta ao povo de Deus, você está rasgando a sua veste sacerdotal e passando para outro. Um destaque do mal, Anás e Caifás. Deus vai comprovar tudo isso que eu estou falando na Bíblia. Vou ligar a câmera do celular, apontar para a Bíblia e deixar Deus confirmar. Ricardo Luiz.
Vídeo 3. Eu até fiz o terceiro áudio, mandei para vocês aí, com o número 3 em rosa. Deus gostaria que todos os seus filhos fossem destaque. De 7.000, na época de Elias se destacava e achava que era o único, mas tinha 7.000, mas não estava em destaque. Então Deus tira Elias da caverna e começa a apresentar alguns dos 7.000. Eliseu, os profetas, os filhos dos profetas, 2 Reis, capítulo 2, versículo 2. Tomaram até conhecimento do arrebatamento, do momento do arrebatamento, do tempo do arrebatamento, inclusive do dia do arrebatamento. Aí Eliseu se destaca, mas os outros continuaram sem se destacar. Mais tarde, bem mais tarde, Deus destaca um, Jonas. Mas olha só, Jonas, o rebelde, o fujão, o pensamento contrário de Deus. Eram 7.000 profetas, mas sem destaque, porque tinha arbitrariedade, tinha contrariedade, não pensava como Deus pensava, não via como Deus via, não ouvia como Deus ouvia, não enxergava como Deus enxergava. Aí fica difícil. Então salvo tal, mas sem destaque. Deus quer nos destacar, pelo menos entre nós mesmos. Elias se destacou entre os 7.000. Aí depois Eliseu se destacou entre os 7.000. Bom, é uma vontade do Pai ver a gente um destaque. Jeremias se destacou diante a infidelidade dos judeus e o repreendia. A palavra de Deus veio a Jeremias, um destaque. Aí o povo foi para a mão do anticristo porque não aproveitou que Jeremias era um destaque de Deus. O povo foi para a mão do Nabucodonosor, foi para a Babilônia, e Jeremias foi levado para Deus. Jeremias é levado para Deus. Jeremias foi um destaque, se destacou. Se eu me destacar, se você se destacar, a gente será levado para Deus, seremos arrebatados. Presta bem atenção. Roboão era para ser um destaque, filho de Salomão, neto de Davi. Era ou não era para ser um destaque? Davi, o homem segundo o coração de Deus. Salomão, o homem mais sábio de toda a terra, de todos os tempos. Roboão era para ser um destaque, mas focou em prosperidade financeira. O povo estava reclamando dos altos impostos. Seus amigos falaram: cobra mais ainda. Ele: beleza, achei boa essa ideia. Um destaque do mal. Conclusão: morreu. O diabo quer seus destaques na terra. O negócio é sério. Esther se destacou, diferente de Vasti. A rainha Vasti não foi um destaque para o rei Assuero. Quem foi um destaque para o rei Assuero foi a Esther. Orava, jejuava, conhecia Deus, tinha ousadia, entrou na presença de Deus com oração e jejum para entrar na presença do rei sem ser chamada,
e ter o cetro de justiça levantado. Que era um destaque. Era uma ousadia entrar na presença do rei sem ser convidado. Mas ela sabia que ia morrer. E ela se destacava na sua intimidade com Deus e se destacava na sua relação de amor com o rei. Entrou e o cetro de justiça foi levantado a seu favor, porque ela era um destaque na oração, destaque no louvor, destaque na relação de amor com Deus e com o rei. Precisamos ter um destaque na nossa relação com Deus e na nossa relação com o rei Jesus, para que o cetro de justiça seja levantado e Deus não considere uma ousadia comparecer na sua presença prostrado aos seus pés. Ei, preste bem atenção. Saul, um destaque do mal. Saul se destacou como um servo mau, servo do diabo, querendo matar os servos de Deus, os Davi, os pequenos, o menor da casa. Como tem religioso querendo matar o menor da casa, deixá-lo com fome, deixá-lo com sede, deixá-lo nu, deixá-lo morto. Está cheio de religiosos Saul dos tempos modernos. Destaque do mal. Existe o destaque do bem e o destaque do mal. Ei, você quer ver uma coisa? Vou te mostrar uma coisinha aqui. Saul era destaque do mal, Davi era destaque do bem, o homem segundo o coração de Deus. Lucas, capítulo 20. Não precisei nem abrir no Velho Testamento para falar de Davi. No Novo Testamento, Deus falaria de Davi, o destaque do bem, em detrimento ao destaque do mal, Saul. Ei, preste bem atenção. Dan seria serpente naqueles dias, destaque do mal. Deus repartiu a terra, 12 tribos. Deus sabia que cada tribo receberia um pedaço de terra e seria bom. Dan não ficou satisfeito com o seu pedaço. E houve guerra dos filisteus contra o povo de Deus. As 11 tribos se uniram para lutar. Dan falou: não vou lutar. Destaque do mal. As 11 tribos foram lutar. Dan sai dessa terra e vai para a terra de um dos seus irmãos e toma ela, enquanto eles estão em guerra. Toma ela. Quando o povo volta, a terra está tomada por Dan. Então o dono dessa terra fica com a terra de Dan. Conclusão: mais tarde, os inimigos fizeram muita guerra aqui onde Dan estava, e aqui não fizeram, porque aqui era rota marítima, tinha que haver comércio, e todo mundo tinha a necessidade de preservar essa terra para poder ir e vir, comer e beber e ter onde se abrigar. A terra de Dan era a terra melhor para evitar inimigo, e eles preferiram uma terra que eles julgaram aos seus olhos ser boa e era pior, porque o inimigo queria destruí-la. Dan era o destaque do mal. Apenas estou reproduzindo o que o Senhor me falou no áudio que eu te enviei aí, o terceiro áudio, número 3. Existe o destaque do bem e o destaque do mal. Ei, presta bem atenção. A missão de 70, 11 se destacaram como discípulos de Jesus. 61 se destacaram como alguém que recuou e Deus perdeu o prazer neles. Destaque do mal, 61. Destaque do bem, 11. Que terrível isso. Há mais pessoas se destacando como pessoa do mal
do que pessoas que são destaque como pessoas do bem. Ei, mas as pessoas que se destacam do bem recebem a promessa do Espírito Santo, recebem a ascensão de Jesus. Ei, as pessoas que se destacam no bem. Mas eu vou dizer uma coisa para você. As pessoas que se destacam do bem é ovelha, e as pessoas que se destacam no mal é um bode. Nós somos ovelha. Nós somos ovelha, eles são bode. O bode peludo com chifre grande. Vós sois um diabo. Houve um momento que Pedro estava se destacando como grande opositor, e Jesus disse: você é um diabo, um bode peludo e chifrudo. Você é um diabo. Num momento vós tem por pai o diabo e cuida de agradá-lo com a sua maneira de falar e de pensar. Vós sois um diabo, um bode peludo e chifrudo. Você tem noção disso? Ei, agora, Esther é feita rainha, ela se destacou e foi feita rainha. Nós que se destacamos pelo lado do bem, seremos feitos rainha no reino do Senhor. Mas por quê? Porque se destacou como pessoa do bem. Ora bem, louva bem, prega bem, compartilha bem, ajuda bem, alimenta bem, nutre bem, serve bem. Pessoa do bem, um destaque. O Espírito Santo disse que no McDonald's, todo mês, é apresentado o quadro de uma pessoa que se destacou naquele mês. Se chegar lá, olha o quadro de uma pessoa, destaque do mês. Precisamos, nesse tempo de vida, pelo menos um mês, ser um destaque de Deus no serviço prestado ao Senhor. Você já se sentiu um destaque de Deus num certo mês? Ei, visto que os meus pensamentos me impõem resposta, responda. Você já se sentiu um destaque em algum mês na tua relação com Deus? Responda. Responda. Cereja do bolo. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Ser destaque é responder uma pergunta. A pergunta que te fazem é a seguinte: você também estava com Jesus? A trombeta está prestes a tocar e a pergunta está sendo feita: você está como um destaque de Jesus? Jesus se destacou na sua missão. Você vem se destacando na sua missão como Jesus? Fica a pergunta no ar. Dessa revelação 3 que eu te mandei em áudio no WhatsApp. Ricardo Luiz.